Bom, pessoal, eu sou o Júlio, né? Estou aqui em mais um vídeo aula para o jrtutoriais.com. Nossa próxima vídeo aula do curso de PHP. Agora a gente vai estar vendo estruturas de controle, ok? Eu vou criar um arquivo PHP aqui e vou estar mostrando para vocês como é que se trabalha com estrutura de controle. O que é estrutura de controle? Estrutura de controle, vamos trabalhar primeiro com a if ou if else, né? O se não, o verdadeiro se não. Se todo mundo que já viu programação já viu esses comentários, essa expressão. Eu vou colocar aqui, vamos lá. Vou salvar aqui como estruturas de controle para a gente poder fazer os testes de saída. Vamos primeiro ver o if, né? O if. O if é uma estrutura de controle que introduz um desvio condicional, ou seja, um desvio de execução natural do programa. Caso a condição dada pela expressão seja satisfeita, serão executadas as funções. E também, caso a condição não seja satisfeita, ele utilizará outros métodos, outras funções para executar. Que no caso entraria o else. Se tal coisa, se tal expressão for verdadeira, executa. Se não for o else, executa outras. Um exemplo, a estrutura básica seria assim, ó, if, expressão ou expressões, fica a critério de quem está fazendo, né? Aí entraria um if, else, comandos, se for comandos, ou else, comandos. Então é como se fosse isso, ó. Comando, se a expressão for verdadeira, comandos, se for falsa. Colocar for maiúsculo para não pegar as tags. Ok? Um exemplo. Vamos dar um exemplo prático, né? Eu vou comentar esse código, certo? Para deixar como exemplo, para a gente fazer o exemplo na prática. Um exemplo. Variável A é igual 1. Então, ou seja, variável A é igual a 1. Se, ou if é se A for igual a 5, abre e fecha, faz o seguinte, ó, echo é igual. Se não, ou seja, else, echo não é igual, ou é diferente. Então, se a gente executasse esse código agora, o que a gente vai fazer? Vou aqui no navegador e tem aqui, ó, estruturas de controle. Se eu clicar aqui, ele vai falar, ó, não é igual. Por que não é igual? Porque 1 é diferente de 5. Então, assim, exemplo, se eu colocasse aqui, ó, 5, A é igual a 5, é igual. Por quê? Ó, se A é igual a 5, é igual. Se não, else, não é igual. Como aqui no caso, no exemplo, ele é diferente, ele resultaria não é igual. Então aí a gente já começa a ver como que a gente vai trabalhar com essas estruturas, né? Quando não explicitamos o operador lógico em testes por meio do if, o comportamento padrão do PHP é retornar true. Ou seja, vamos pegar aqui um outro exemplo. Eu vou dar um echo hr, que aqui a gente vai um hr, né, pra gente poder entender como é que é esse negócio, se por um acaso não tiver a expressão. Aqui a gente comparou a variável A com o valor 5, correto? Mas agora a gente vai falar o segundo, ó, conteúdo B é igual conteúdo, certo? Falamos que a variável B é igual conteúdo. E agora a gente vai falar o seguinte, ó, se B
se B, ou seja, se B for verdadeiro, no caso, na verdade, é o seguinte, ó, se B, ou seja, se B for verdadeiro, o que ele vai falar? Ó, eco B tem conteúdo. Se não, se B não tem conteúdo. Certo? Então, se a gente fazer o seguinte, ó, A, conteúdo. B tem conteúdo. Ok? A gente poderia falar o seguinte, se... Mas eu vou pegar outro exemplo aqui, ó. Um eco, deixa eu dar um eco HR. Eco HR não, vou dar um BR agora. Eco BR. Agora é o seguinte. Note que não temos a variável C que vamos utilizar agora. Se C, que nós não definimos, ou seja, ela é um valor indefinido, o que a gente vai fazer? Vamos falar o seguinte, ó, eco C tem conteúdo. Qual vai ser o valor? Vamos lá. Por que que ele não executou o conteúdo? Porque o conteúdo da variável, a variável acabou de ser criada. Então ela não tem conteúdo nenhum. Não definimos um conteúdo. Aqui a gente falou, ó, B é tal coisa. Podia falar aqui, ó, B é igual a nada. O que era falar? Que B tem conteúdo. Porque ele tem um conteúdo. Se fosse o número 1, 2, 3, B teria conteúdo. B tem conteúdo. Mas C não tem conteúdo porque ela acabou de ser criada. Certo? Então, pessoal, é assim. Ok? Assim que a gente usa o, o comando if, né? Agora vamos fazer o seguinte. Vamos fazer mais um exemplinho aqui de comando if. Vamos pegar uma observaçãozinha aqui, que é o seguinte. Atualmente, se o PHP estiver com o nível de erro notice ligado, isso aí são nas configurações do PHP, o if teste, né, o segundo teste nosso, o do C, ele ia emitir uma notícia que a variável não está definida. Ok? Por isso que é interessante a gente utilizar de outras funções PHP, como o i7, para testar se a variável já foi criada e se tem algum valor, né? O i7 pergunta, ele testa se a variável tem valor. Se ela não tiver valor, né? A gente trabalha com ela também de alguma forma, né? A gente vai ver mais para frente o i7, como que funciona a função i7 no PHP. Agora a gente vai ver o seguinte, a gente vai trabalhar com ifs encadeados. O que são ifs encadeados? Da mesma forma que a gente trabalha com for encadeados, a gente vai trabalhar com ifs encadeados. O que significa? Que é um dentro do outro. A gente vai falar o seguinte, ó, salário é igual a R$ 1.020. Tempo de serviço é igual a 12 meses. E vamos falar o seguinte, tem reclamações? Reclamações é igual a false. Então, definimos duas variáveis do tipo inteira e uma do tipo booleana. E agora vai falar o seguinte, ó, se o salário for maior do que R$ 1.000, o que ele faz? Abre o if e pergunta se tem reclamações, for diferente de true, ou seja, se ele for falso, o que ele faz? Imprime eco. Parabéns! Você foi promovido. Parabéns, você foi promovido. Agora,
Vou fechar o else. Todo if que abre tem que ser fechado. Vou fechar o segundo if. E vou falar o seguinte. Se acertar. Somos 3 ifs. Se tem reclamações. Se salário. Se serviço. Opa, faltou um aqui. Se serviço, tempo de serviço for maior ou igual a 12, aí a gente entra nesse laço aqui. Ok? Então, como é que está funcionando isso aqui? 1, 2, 3. Vamos continuar aqui. Depois eu volto explicando. Não, vou fazer aqui agora, logo. Tá, aqui é o seguinte, funciona assim. Se o salário for maior que 1000, o que acontece? Ele passa para a próxima linha, que consequentemente vem para essa linha. E pergunta, se o tempo de serviço for maior ou igual a 12, ele torna a passar para a próxima linha. E fala, ele pergunta, ó, se o tempo de se tem reclamações for igual, for diferente de true, ou seja, for falso, parabéns, você foi promovido. Então, se por um acaso a gente executasse esse código, o que ele aprende a dizer? Que o cara foi promovido. Parabéns, você foi promovido. Por que ele foi promovido? Porque ele atendeu todos os requisitos dos ifs. É lógico que a gente poderia, a gente vai tratar isso, exemplo. Se o salário for menor, e se o salário fosse menor que 1000? Se aqui fosse 900, o que ia fazer? Atualmente não faria nada, porque não tem nenhum else aqui falando. Se a resposta aqui for falsa, ele faz outra coisa. Mas é lógico que vai ter, futuramente vai ter o tratamento desses if e desses else. Ok? Agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai ir um th aqui, que a gente vai trabalhar agora com ifs e elses dentro de outro, né? Trabalhando trabalhando com aqueles operadores relacionais que a gente aprendeu, né? O AND. Então vamos lá. Se salário for maior do que 1000, é o mesmo exemplo do de cima. AND ou e tempo de salário, tempo de serviço for maior ou igual a 12. E tem reclamações for diferente de true, echo, parabéns, você foi promovido. Na verdade, fizemos a mesma coisa que a gente fez aqui em cima, só que em uma única linha, trabalhando com o AND, que a gente já estudou e já sabe como funciona, né? Se esse e esse passarem no quesito, né? nas expressões, né? Nas expressões, ele vai emitir essa mensagem. Se por um acaso não, ele emitiria outra mensagem. Podemos ver aqui que ele vai falar de novo. Parabéns, você foi promovido. Nas duas expressões, ok? Quando os exemplos forem executados no ambiente web, é importante utilizarmos o marcador BR, né? Para que pule de uma linha para outra. Ok? Então vamos lá. Vamos dar um eco aqui. Vamos trabalhar com mais um comando mais uma operação. TH. Agora a gente vai trabalhar com for. Não, o while. O while primeiro. While. O while, na verdade, é uma estrutura de controle similar ao if, né? Da mesma forma, ele possui uma condição para execução. A grande diferença entre o while é que ele utiliza um laço de repetição. Ou seja, o bloco de comandos ele vai ser executado repetitivamente, enquanto a condição que a gente definir
ela não for verdadeira. Ou seja, funciona assim. Funcionaria assim. While expressão comandos. Funcionaria assim. Certo? Agora eu vou comentar esse código e vou fazer um exemplozinho do while. Como que seria? Seria assim, ó. D é igual 1. Enquanto D for menor do que 5, eu quero o seguinte. Print D. E eu quero que D mais. O que a gente está falando? Estamos falando simplesmente o seguinte, ó. D é igual a 1. Enquanto 1 for menor do que 5, imprima 1. Incrementa, ou seja, 1 passa a ser 2. Vem para cá, volta. Enquanto 2, porque já incrementou, 2 for menor do que 5, imprima 2. Então, ele vai imprimir 2. E assim sucessivamente até chegar em 5. Podemos perceber, olha lá. 1, 2, 3, 4. Ok? Podemos perceber. Se a gente tivesse dado um exemplo, um eco BR aqui, poderíamos perceber que ele imprimir 1, 2, 3, 4. Por que não 5? Porque não tem igual. Se tivesse um igual aqui, né? Imprimiria 1, 2, 3, 4, 5. Certo? Então, pessoal, o while funciona assim. Ele cria uma estrutura de repetição, né? Ele cria uma estrutura de repetição para que a gente possa trabalhar uma mesma linha, um conjunto que utilize uma instrução para que a gente possa trabalhar várias operações dentro dessa instrução. O for, que também é o próximo estrutura. O for também é a próxima estrutura de repetição, né? É uma estrutura de controle que estabelece um laço de repetição baseado em um contador. Na verdade, ele é muito parecido com o while, né? Só que o for, ele controla um bloco com 3 comandos que estabelecem uma contagem. Ou seja, o comando será executado certo número de vezes. Você já define, basicamente, o número de vezes que você vai utilizar o for. Por exemplo, está aqui for, expressão 1, expressão 2, expressão 3. E aí, o for não é vírgula, é ponto e vírgula. Certo? E aqui você tem os comandos. Então, o for seria mais ou menos assim, ó. O que é a expressão 1, o que é a expressão 2 e o que é a expressão 3. Expressão 3, expressão 2. A expressão 1 nada mais nada é que é o valor inicial da variável. A expressão 2 é a condição da execução do laço. E a expressão 3 é o valor incrementado da variável, na verdade. Então, vamos lá. Vamos fazer, vou comentar aqui, né? Todo mundo já deve ter visto. Vou comentar aqui e vou fazer. Vamos lá. For I é igual a 1. Ponto e vírgula. I é menor ou igual a 10. I mais. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou falando o seguinte. Print I. O que eu estou falando? Ó, I é igual a 1.
I é igual, menor ou igual a 10. I mais mais. É a mesma coisa eu estou falando seguindo essas três expressões, uma embaixo da outra. Ó, da mesma forma que o while faz, o for faz. I é igual a 1. 1 é menor ou igual a 10? É. O que ele faz? Imprime print. Imprime I, ou seja, ele imprime 1. Depois o que ele faz? I mais mais. Da mesma forma, ó, como se fosse assim, ó, D é igual a 1, for. No caso for, né? For 1 é menor do que 5? Imprime, incrementa. Aqui da mesma forma. Inicia, pergunta, incrementa ou decrementa. Depende. Pode ser no decremento também. Você quer? Eu vou até mostrar lá. Vai aparecer imprimir de 1 a 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por quê? Né? Por que que a gente... Por que que não... Vamos dar um eco aqui, né? Por que que não imprimiu um na frente do outro? Porque nós não colocamos o BR. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Deixa eu dar só um TR aqui. É HR, não TR. Estou colocando errado aqui, mas é HR. Vamos lá. Olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, pessoal, a gente tem que procurar sempre utilizar nomes sugestivos para variáveis, né? Porque, para ficar mais simples, né? Da mesma forma que trabalhamos com ifs alinhados, a gente trabalha com for alinhado também. Um exemplo. HR. Vou dar um exemplo aqui no comentário, certo? Eu não vou dar um exemplo. Não, vou sim, vou sim. Aqui, ó. For I é igual a 1. I menor ou igual a 30. I mais mais. Abre. Da mesma forma, eu vou pegar isso aqui. Ó, for alinhado. Só que agora eu troco o nome. J. 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 Da mesma forma, abro. Ó, podemos ter milhões. K. 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 E aqui seria o quê? Aqui seria quem? Os comandos de instrução. Então, se ele ia fazendo o seguinte, ó, ele ia passando, incrementando, perguntando se é igual. Pode ser 20, ó, 20, 10, entendeu? Ah, I é menor que 30? Então faz esse aqui. O I é menor do que 20? Então faz isso aqui, ok? Então, pessoal, por isso que a gente tem que evitar, lógico, muitos níveis de interação. Porque a gente pode realmente acabar se confundindo. Entendeu? Então, temos que ficar muito espertos com isso, né? Então, na próxima videoaula, a gente vai estar olhando os outros comandos, que é o switch, o for each, o continue e o break. Ok, pessoal? Até a próxima videoaula, na nossa segunda parte da videoaula de estruturas de controle. Ok? Não deixe de visitar o nosso site, né, o jrstruturais.com, ou o nosso canal no YouTube, JR Estruturais. Valeu!